Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, eu sou a professora Elisandra. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de caderno ou folhas, lápis ou caneta e borracha. Vou deixar um tempinho para vocês pegarem esse material. E aí, pegaram o material? Então vamos anotar o tema da nossa aula de hoje. Representação estudantil. Também aproveita e coloca a data lá, mais um tempinho.
Anotaram? Então vamos estudar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. A representação estudantil é assegurada legalmente em todos os níveis de ensino. Todo estudante tem direito de participar e ser representado no espaço escolar. Você sabia, Dani, que os estudantes têm movimentos, eles têm organização na escola para discutir questões de interesse dos estudantes para a melhoria da educação e do processo Nossa, de que aprendizagem? interessante isso. Sei de algumas coisas, né? Eu acho que a gente vai aprender mais coisas hoje, né? O movimento estudantil se caracteriza por ações, discussões de interesses dos estudantes com vistas à melhoria da garantia da educação. E nós temos, né, formas de representação estudantil Isso. e temos algumas instituições que garantem, um espaço que garante para os estudantes essas reuniões, movimentos, né, para discussões. Uhum. Como, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, a União Paranaense dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, né? Então, é a sigla de cada movimento estudantil no Brasil, né? E, claro, que a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu o movimento estudantil no Brasil. E nós temos, né, a União Nacional do Estudante, que é a instituição responsável por esse movimento, né, onde eles podem fazer essas discussões. E no Brasil, esse movimento, ele começou a tomar forma durante o período da Inconfidência Mineira. Você lembra, Dani, desse período? Ah, eu me lembro que eu já estudei isso em história lá de Tiradentes. Deve ser nessa época aí, mais ou menos, né? Foi em 1788. Nossa, há muito tempo atrás, né? Mas é desde lá já que o movimento estudantil existe? Olha que coisa interessante. Começou a tomar forma, né? Eles começaram nessa, né, um período que eles já começaram a discutir sobre. Que interessante. Aham. E no ano de 1901 foi criada a Federação dos Estudantes, mas atuou por pouco tempo, né? Puxa, que pena. Não ficou por muito tempo essa instituição. Nossa, então já faz muito tempo mesmo, né? Então, desde muito tempo, os estudantes já demonstravam essa necessidade de unir os estudantes em um caráter nacional, a fim de ter as suas reivindicações ouvidas, não é verdade? E essas lutas por seus direitos, né, ela é um momento muito importante da história, né? Por isso que a gente tem que participar bem das aulas de história para poder compreender esses momentos, né? E a graça também esses momentos, né, esses movimentos que hoje a gente tem direito de vez e voz, né, nas discussões dentro da escola, na sala de aula, poder participar, poder contribuir, né, até com o planejamento do professor. Com certeza. Né? A gente tem momentos de participação de avaliações institucionais que a gente pode sugerir, né, muitas questões em relação à qualidade da educação. Verdade. E a gente já falou um pouquinho sobre o movimento estudantil no Brasil e agora a gente vai ver como que acontece esse movimento aqui no Paraná, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o movimento estudantil no nosso estado. Vamos lá? E no Paraná nós temos a UP, né, Dani? É que verdade. Você comentou lá no início dessas instâncias colegiadas que permitiam privilegiavam, né, esses movimentos, esses momentos de discussões e ofereciam esses espaços, né? Então a UP, localizada aqui em Curitiba, ela tem essa possibilidade, né, de assembleias, reuniões para discussão de assuntos pertinentes, né, aos estudantes. E no Paraná, né, essa representação estudantil, ela se fortalece lá na década de 1960, né? Então, entre os
direitos reivindicados naquela época, eles queriam o direito à universidade pública e gratuita, e hoje a gente tem, né? Então a conquista ela começa lá atrás, a importância desses movimentos para o que a gente tem hoje, né? Então a gente tem que pensar nessa história, em como as coisas aconteceram, né? E também não é só a universidade pública ali, mas questões sociais e políticas, até porque nessa época aí, na década de 1960, o Brasil vivia um período que era o do início da ditadura militar, um período bem marcante na história do Brasil. E os movimentos estudantis, eles fizeram parte dessa história, né? Com muitas lutas e em questões sociais. Então, nós tivemos aí um período bem interessante da história do Brasil. E, claro, né, a gente está falando da UP nesse tempo, né? Então, nós temos a União Paranaense dos Estudantes, que é conhecida como UP, e a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. As entidades estudantis no Paraná, elas são bastante ativas, né? E elas fazem diversas ações, elas promovem num espaço que elas têm próprio, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses espaços, interações sociais, intelectuais, artísticas, né? Então, e é um marco na juventude paranaense, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né? A representação estudantil especificamente aqui na cidade de Curitiba. Vamos ouvir bem essa história? Curitiba agrega hoje a União Paranaense dos Estudantes e a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E ela está localizada num prédio, um prédio histórico. Você conhece? Eles... Não tô lembrada agora, Dani. Curitiba tem vários prédios históricos, Verdade. né? Pode ser que eu tenha passado por ali, né? Mas no momento não lembro desse prédio. E para falar da UP ou da UPS, né? Se a gente usar a sigla, a gente não pode deixar de falar desse prédio histórico. Ele faz parte da história da cidade de Curitiba. Então a gente vai contar para vocês agora um pouquinho da história desse prédio. Vamos lá? Estou curiosa para saber um pouquinho mais sobre esse prédio histórico e sobre como essas reuniões acontecem, essas assembleias dos estudantes. E vocês também estão interessados em saber? Vamos lá, então. Este é o Palácio dos Estudantes. Este casarão, datado de 1918, é um prédio histórico e já pertenceu à família Benjamin Batista Lins de Albuquerque, fundador de um jornal da nossa cidade, e também já pertenceu à Universidade Federal do Paraná. Um local que marcou gerações e registrou uma série de acontecimentos que apontam grandes contribuições da UP à sociedade paranaense. O prédio está situado entre as ruas João Manuel e Presidente Carlos Cavalcante, no bairro São Francisco, ali pertinho, próximo ao Largo da Ordem. Lá já foi utilizado para várias formas, como, por exemplo, um restaurante universitário, uma gráfica clandestina, atendimento odontológico, entre outras funções. São muitas as histórias vivenciadas ali, que fazem desse espaço tão importante no sentido histórico, cultural e político. Resguardado seu ápice histórico de funcionamento, uma parte dessa história é a resistência. Não há como falar da UP sem falar do Palácio dos Estudantes. No Palácio dos Estudantes ocorrem exposições artísticas e culturais, reuniões dos estudantes e de outros grupos. No momento, agora, né, a organização, o funcionamento do palácio está diferente, mas ele funciona dessa maneira. Nossa, Dani, eu não conhecia ele tão... todas essas características, né, já ouvi falar, mas agora você falando, eu lembro sim, lembro de ter passado por esse prédio, lembro de ter participado em algumas reuniões lá. Olha, reuniões profissionais, não reuniões de estudante, né, mas participei em alguns momentos lá de outras reuniões. E vocês, estudantes, conhecem esse prédio? Já passaram por lá?
já ouviram nas aulas de vocês sobre a importância dessa instituição, da União Paranaense dos Estudantes? E mais específico, né, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, né? E outros lugares culturais ou de apresentação artística, de espaços para reuniões e discussões, vocês conhecem? Eu conheço alguns teatros, né, que eu já frequentei, me lembrei também da Ópera de Arame. E você, Elis? Também, né, a biblioteca pública. A gente já um participou espaço de algumas reuniões, né, além de usar o espaço da biblioteca pública, mas algum espaço de reunião lá também, né? Então, são alguns espaços da cidade que contam uma história. E o Palácio dos Estudantes é um desses espaços, né? Foi muito interessante conhecer o Palácio dos Estudantes e aprender um pouquinho mais sobre a representação estudantil, né? Os movimentos estudantis, eles trazem uma importância na história do Paraná e do país também, né? E eles só acontecem, eles só existem, por quê? Porque nós temos a participação de todos e de cada um, né? Então é muito importante a gente pensar nesses espaços, seja a União Nacional dos Estudantes, que é a nível federal, ou a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas aqui no Paraná, né, que representa os nossos estudantes do ensino fundamental e médio, né? E aí? Gostaram dessa parte da representação estudantil? Acho que a gente está aprendendo bastante coisa, né? Com certeza. E será, como que a gente pode participar mais desses movimentos estudantis? Puxa, é verdade, né? Porque agora só vi como é que funciona, né? Então agora a gente vai entender como que você, estudante, pode participar deste movimento estudantil. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? O Grêmio é uma das formas de representação estudantil, né? Então, sem o Grêmio, não tem como eu ter essa representação, sem ela existir, né? E agora a gente vai ver um videozinho bem rápido que conta, né, de uma forma bem sucinta e resumida como que é o Grêmio. Vamos ver lá? E aí, gostaram do vídeo? Se interessaram em participar? Eu sempre gostei de participar dos grêmios na escola, porque a gente tem a possibilidade de exercer a nossa cidadania e aprender, né, um pouco mais. A gente participa, né, do Grêmio e vai aprendendo na prática ali, executando, fazendo as atividades, né, o que é ser um cidadão e fica mais consciente das nossas ações enquanto escola, enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Elis, me conte uma coisa. Como que o Grêmio funciona? Eu tenho essa dúvida, assim, eu sou estudante e quero organizar um Grêmio na minha escola que não tem. Como é que ele funciona? Como é que ele precisa estar organizado? Então, Dani, o Grêmio, ele tem um estatuto próprio, né? Ele tem um documento que regulamenta toda a organização do Grêmio. Então, nesse estatuto, ele traz lá toda a legislação de quem são os responsáveis, a função de cada um e quais são os direitos e deveres de cada um dentro dessa organização, dentro desse movimento.
Nossa, que interessante isso, né? Então, você está me dizendo assim que o estatuto do Grêmio, ele é o órgão máximo de representação lá dos estudantes, né? Isso mesmo. E no artigo 1º desse mesmo estatuto, ele traz, né, essa organização, que o Grêmio Estudantil é um órgão máximo de representação dos estudantes. Puxa, que legal, bem interessante, né? Esse documento, ele também orienta como o Grêmio deve estar organizado, né? O que eu preciso fazer para ter um Grêmio, né? Quais são os meus objetivos, enfim, ele regulamenta o Grêmio. Mas antes, a gente vai trazer para vocês agora uma organização específica do Grêmio, que é a composição das pessoas que representam o Grêmio. Vamos ver? E para o Grêmio funcionar, é preciso que tenha os seus representantes, que são escolhidos por meio de uma eleição. E eu vou apresentar cada um deles. Nós temos o presidente. Compete ao presidente representar o Grêmio Estudantil da escola. Nós temos o vice-presidente. Compete ao vice-presidente auxiliar o presidente no exercício de suas funções. Substituir o presidente nos casos de ausência. Nós temos o secretário ou secretária. Compete ao secretário ou à secretária publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites. E temos a equipe de diretores. Temos o diretor ou a diretora de esportes. Compete ao diretor ou à diretora de esportes coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente. O diretor ou a diretora de Social e Relações Públicas e Comunicação. Compete ao diretor ou à diretora social e relações públicas coordenar o serviço de relações públicas do Grêmio Estudantil. O diretor ou diretora de saúde. Compete ao diretor ou à diretora de saúde promover a realização de palestras, exposições e concursos sobre saúde. O diretor ou a diretora de cultura. Compete ao diretor ou à diretora de cultura promover a realização de conferências, exposições, concursos, recitais, festivais de música e outras atividades de natureza cultural. O diretor ou a diretora de meio ambiente. Compete ao diretor ou à diretora de meio ambiente promover a realização de palestras, exposições e concursos sobre o meio ambiente. E, para fechar a diretoria do Grêmio Estudantil, nós temos os suplentes. E compete aos suplentes substituir temporariamente algum cargo em vacância. Essa é a equipe da diretoria de um Grêmio Estudantil. E é essa diretoria que compõe o Grêmio Estudantil. Ela é composta dos representantes, que são a voz dos estudantes para com a equipe gestora da escola e a comunidade. E para que o Grêmio aconteça, é preciso acontecer esse processo de eleição, né? A gente precisa definir um mediador para a palavra, para falar, para passar a palavra e para registrar essas reuniões. Então, o diretor tem um papel fundamental na organização das reuniões e das assembleias dentro da escola. O diretor junto com o presidente do Grêmio, né? Isso mesmo. E também é sempre bom lembrar que o respeito é a base dessas discussões, seja uma reunião ou seja uma assembleia, não é verdade? Isso. E para que ela aconteça de uma forma organizada, é necessário que haja um planejamento, né? Então, a gente parte do Estatuto do Grêmio Estudantil, onde cada um tem as suas funções, como a Dani já apresentou, né? A função de cada um que representa o Grêmio Estudantil e o que cabe a cada um, quais as atribuições de cada um dentro do Grêmio, para que haja um planejamento de todas essas ações e para que elas se efetivem de fato. E também, lembrando sempre que a gente precisa planejar ações que sejam possíveis de colocar em prática, né? A gente precisa pensar bem se essas ações é para o coletivo.
E essas assembleias que acontecem, elas são bem importantes, elas precisam ser planejadas com antecedência, existe toda uma organização para convocar essa assembleia, o motivo da assembleia, quando que ela vai acontecer, tudo isso está detalhado no Estatuto do Grêmio. E por falar em assembleia, a gente vai ouvir agora uma história que se chama A Assembleia dos Ratos. Vamos ouvir? Um pouco de história. Assembleia dos Ratos. Há muito tempo, em uma fazenda, um gato de nome Farofino, ótimo caçador de ratos, andava fazendo um grande estrago entre a rataria. Caçava tantos ratos que os sobreviventes estavam quase morrendo de fome, pois tinham muito medo de sair das suas tocas. Como o problema havia atingido grandes proporções, os ratos resolveram marcar uma assembleia para tentar encontrar uma saída. Esperaram uma noite em que o gato dormiu profundamente no topo da chaminé e reuniram-se no celeiro. A apreensão era grande, todos estavam nervosos, mas um rato teve uma ideia e falou: "A melhor maneira de nos defendermos do Farofino é pendurarmos um sino no pescoço do gato. Assim, quando ele se aproximar, escutaremos o sino e teremos tempo para fugir." Foi uma grande festa. Todos adoraram a ideia, aprovaram com aplausos. Só um rato mais velho, que estava em cima de um saco de milho, votou contra. Pediu a palavra e disse: "A ideia é muito boa. É boa sim. Mas quem é que vai pendurar o sino no pescoço do gato?" Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro porque não era tolo. Todos porque não tinham coragem. Um a um, os ratos foram se retirando e acabou a Assembleia Geral dos Ratos. Moral da história: falar é fácil, fazer é que são elas. Gostaram da história? E toda a fábula ela tem uma moral, né? E pensando nessa história, ela nos faz refletir que todas as nossas ações precisam de planejamento. Sem planejamento, a gente não tem como executar. Ou até dá para fazer, só que o que vai acontecer depois talvez não seja da forma como a gente queria, né? Então essa história traz um pouquinho sobre isso e tem a ver com o Grêmio, tem a ver com as ações responsáveis do Grêmio, não é verdade? E tem a ver também, né, com a responsabilidade de cada um na execução das suas funções. Por isso que eles têm o papel de cada um lá, né? O diretor, o presidente, enfim, todos aqueles que a gente já falou. Isso, né? mesmo. E essa ação, ela tem que ser responsável, ela tem que ser discutida de forma democrática dentro da escola, né? Todas as ações de melhoria, né, da vida escolar, é necessário que o Grêmio Estudantil leve para a equipe gestora da escola para que seja verificada a possibilidade de colocar isso em prática. Né? E também não dá para todo mundo falando, né? Penso numa escola que tem 800 alunos, todo mundo indo falar, reivindicar alguma coisa ou alguma situação. Por isso eles têm os seus representantes. E os representantes precisam saber exatamente quando que vão conversar nessas reuniões, se é um momento de reunião, se é um momento de assembleia, né? Então, essa é mais ou menos a forma de organização do Grêmio, não é verdade? E como é importante, né, a ação do Grêmio dentro da escola. E o diretor, ele vai ter essa responsabilidade de organizar todas as ações, né, todo o plano de ação desenvolvido para levar para essa equipe gestora. E pensando nessas ações do Grêmio, a gente vai trazer para vocês aqui um exemplo, né? São situações que são possíveis como pauta, né? Como assunto do Grêmio, digamos assim, né? Vamos conhecer algumas? Vamos sim. Então, pensando nesse planejamento, nessa pauta, nesses assuntos, a gente trouxe algumas questões aqui do que precisa melhorar e o que está bom. Claro, são exemplos, né? Vamos ver aqui. Espaço para jogos no recreio. Então na minha escola eu vi que tá tudo bem, tem bastante espaço. Então eu posso dizer que isso, né, está bom.
Música no recreio. A escola, como a Dani citou, essa escola no recreio tem várias propostas, né? Então, essa é uma proposta boa que está, né? É uma proposta que está boa e que a gente vai colocar, então, que não precisa melhorar, que já acontece. Não temos campeonatos esportivos na escola. Bem, aí eu já vi que é algo que precisa melhorar, né? Então ela vem para cá. Lanche da escola. A maioria dos estudantes elogiam muito o lanche da escola. Tem alguma coisa ou outra que um ou outro não gosta, né? Mas a maioria gosta muito do lanche da escola. E tem também até o cuidado com as dietas, né? Isso sempre foi uma questão importante, né? Organização dos estudantes no horário de entrada. Puxa vida, só tem um portão. Então, essa é uma coisa que dá para organizar. Então, vamos colocar isso com algo que dá para melhorar. Pouco espaço verde na escola. Essa é uma questão que a gente precisa melhorar em muitos dos casos. A gente pode começar com algumas ações do próprio Grêmio para que isso melhore. Reclamações de bullying. Puxa, isso é um assunto bem sério, né? Ele ainda existe, né? Então, acho que a gente vai colocar em coisas que precisam melhorar. Muitos carros no estacionamento no portão da escola. Muitos carros que estacionam no portão. Então, atrapalha a entrada dos estudantes. A gente precisa pensar em alguma medida, algo para melhorar essa situação. Claro que aqui, gente, a gente traz para vocês apenas alguns exemplos, alguns assuntos que servem de pauta para o Grêmio. Isso aqui, do que precisa melhorar, o que está bom, é flexível, né? Eu tenho que saber lá na minha escola, de acordo com as minhas necessidades, como que eu montaria se eu fosse fazer desta forma, né? E aí eu vou discutir com o Grêmio, eu vou conversar com os estudantes, enfim, eu vou fazer todo esse trabalho de pensar na pauta das ações do Grêmio. Então, fizemos a pauta, o Grêmio fez a sua pauta e agora ele vai partir para a ação, né? Vai pensar nesse planejamento. Então, lá na nossa tabela, a gente colocou que a escola não tinha o campeonato esportivo na escola. E ela vai trabalhar, a gente vai fazer aqui, né, com vocês um exemplo de como ela pode planejar essa questão aqui para ter um campeonato esportivo na escola. Bem, ela tem que pensar que modalidade que ela vai usar. Voleibol, futebol, handebol. Eu acho que eu ia preferir handebol. E vocês? Eu gostava muito de vôlei. Vôlei, jogar na escola. Já deu divergência aqui. Eu estou lá com a equipe do Grêmio, discutindo e pensando qual esporte que eu vou fazer. Ou se eu vou fazer vários numa sequência de tempo, por exemplo, né? Decidido qual modalidade, tem que pensar em outras coisas, como, por exemplo, vai ser só masculino? Vai ser só feminino? Terão os dois em tempos diferentes? Vai ser misto? Isso tem que estar planejado. Os estudantes com deficiência, como que eles vão participar dessa ação? Lembra que a escola é um lugar com direito a todos. Como é que eu vou colocar os estudantes que têm alguma questão de mobilidade reduzida para participar desta atividade? Quais os turnos? Quais os horários? Que dia da semana? Se vai ser no recreio? Todos os recreios? Vai ser alternado? E aí? Já discuti, já sei qual é o esporte, já sei como é que eu vou fazer todas essas questões, está planejado, está registrado. Aí eu preciso conversar com a direção da escola. E com a equipe de professores, por exemplo, um professor de educação física que possa me auxiliar. Então, a gente trouxe para vocês aqui uma sugestão de como a gente planeja. Claro que tem, lembra que tem todos os diretores, cada um vai trazer sua pauta e nas reuniões do Grêmio, o Grêmio vai decidir qual é o assunto mais importante para aquele momento. Nós trouxemos para vocês um modelo de planejamento, no caso, responsável pelo diretor de esportes.
E a partir desse planejamento, a gente pode ter ideias de como a gente pode se organizar e refletir de como o planejamento é importante, né? Nenhuma das nossas ações a gente pode pensar de forma imediatista. A gente precisa planejar, a gente precisa levar para o coletivo, a gente precisa discutir, aprofundar as questões, né? Pensar nos recursos que a gente vai precisar, que a gente vai usar. Se na escola tem o material, por exemplo, se eu decido pelo vôlei, se tem a rede do vôlei, né? Se tem a bola, se a quadra está marcada. Então, quais são esses recursos? Se sem planejamento, essa ação ela não vai sair do papel. E até exemplo da fábula que a gente acabou de ouvir, né? Ela traz uma sugestão de ação sem planejamento. Exatamente. Que no final não pôde ser executada porque eles ficaram só no discurso. Quem ia ter coragem para colocar o sino no gato, né? Ficaram só no discurso ali da reunião e acabou que não conseguiram executar. Então, nós temos dentro do encaminhamento das propostas as ações que podem ser feitas ali na hora, né? Outras ações que eu preciso da ajuda do diretor ou de um professor e pensar nesses recursos. Aqui, claro, um exemplo bem simples, né? E a gente vai trazer para vocês agora um exemplo de uma organização de um grêmio, que é o Grêmio da Escola Municipal Papa João 23. A gente falou muito sobre representação estudantil até o momento, não é verdade? Então, Elisa, agora a gente precisa mostrar para vocês aí, estudantes, como que isso acontece na prática. E a gente trouxe algumas imagens que mostram isso. Então, vocês têm aí na tela de vocês uma agenda, né, que foi feita num quadro. E ele coloca lá, por exemplo, ele coloca a programação da semana. Segunda-feira tem tal coisa, na terça-feira tem outra coisa. Esse foi um espaço que o Grêmio da escola trouxe para dizer quais eram as suas ações. Isso também é um planejamento. E exposto num mural, né? A gente pode também fazer cartaz, mas é importante que tenha esse mural para que todos tomem conhecimento dessas ações e como está sendo organizado, né? Sabe que eu pensei uma coisa agora? E nesse período de pandemia, né? Como que a gente pode organizar o Grêmio? Será que é possível fazer algumas ações, né? Fiquei pensando nisso agora, né? Talvez sim, talvez não. Talvez formas diferentes de se organizar e de se reunir, que não presencialmente. Exatamente. Olha lá. Também no mural da escola, né, ele coloca as atividades da semana, né, recadinhos de bom ânimo, o que vai ter. Então, ele está informando aos estudantes e à comunidade escolar quais serão as ações. E aí, de uma forma bem criativa e bem posta pelos estudantes, né. Uma outra forma também de apresentar essas ações são os cartazes. E os estudantes têm total autonomia, né, para essas discussões dentro da discussão do Grêmio, dentro daquela organização do Grêmio Estudantil e passando pela equipe gestora da escola, né, que o diretor leve até a equipe gestora para as decisões, né, todo o planejamento que foi desenvolvido para que seja executado. A partir daí ele pode executar todas esse plano de ação deles, colocar em prática, né. E aqui o cartaz também um exemplo, né, é verdade, de melhoria no recreio. Então eles reivindicavam algumas questões de melhoria no recreio da escola. A gente vai trazer agora para vocês também, nessa parte de exemplificar, algumas falas, né? A gente chama de transcrição de falas de estudantes que são gremistas, ou seja, que são representantes daquele grupo que a gente conversou, e de estudantes que não são gremistas. Então a gente vai ler, porque tem algumas coisas bem importantes para a gente pensar aqui e refletir. E alguns exemplos, né, Dani, que a gente pode tomar para a gente, para repensar também o Grêmio na escola, ou se não tem, a necessidade de implantar um Grêmio. É verdade, também, né, como sugestão. Então vamos lá. A ideia foi de aproximar os colegas para que entendessem o que é o Grêmio, oferecer espaços para a troca de ideias e promover mais atividades no recreio. Então esse é um estudante gremista que está explicando como que acontece a reunião, né? Ele está dando um depoimento de como que eles se organizaram para explicar o papel do Grêmio. Olha que interessante isso, né?
Vamos ver mais uma? E é importante ele se perceber, né, nesse papel, perceber como partícipe de todo esse processo, né, para poder participar efetivamente desses movimentos. Tem pessoas nessa escola que estão sozinhas, não tem nada para fazer, não tem amigos para brincar, mas com o Grêmio podem fazer amigos e brincar. Essa é uma estudante, né, que participou de uma atividade. Então, ela participou da atividade e viu de uma forma bem positiva para fazer novos amigos. A atividade proposta, né, tirou aquelas crianças que ficavam isoladas, sozinhas, aqueles estudantes que ficavam isolados, sozinhos, para um movimento, para uma ação. Isso executado pelo Grêmio. A roda de conversa. A roda de conversa foi definida em assembleia e se discute temas pouco retratados na escola, mas que são importantes para os estudantes. Entre os temas, eles tiveram saúde mental, machismo, racismo e homofobia. Então, a roda de conversa também é um momento que se discutem temas. Esta é a fala de um estudante gremista. Aprendemos que os estudantes sabem participar e opinar sobre vários assuntos, muito mais do que os adultos pensam. Não pediriam mais tempos de recreio ou pista de skate, mas muitas coisas produtivas. Esse é um estudante gremista também que coloca a sua opinião. Olha que interessante, né? Que ele fala que às vezes o adulto só acha que o estudante quer brincar, se divertir, mas tem outros assuntos importantes para a pauta, né? Achei que a Assembleia reuniu boas ideias, interessantes, que podem ajudar não só a minha turma, mas toda a escola. Consegui falar muito, mas não tudo. Essa é uma fala de um estudante dos anos iniciais que participou de uma assembleia. Olha que quando você escuta, vê, né, o estudante falando a importância do Grêmio no espaço escolar, né? Ele falou, mas ele não conseguiu falar tudo, né? Isso é bem legal de a gente ver, né? E também, com todas essas participações, com toda o que a gente aprendeu sobre o Grêmio, sobre a sua representatividade, a gente percebe algumas questões que o Grêmio possibilita, como por exemplo, a resolução de conflitos, né, buscar estratégias, buscar ações que a gente possa resolver conflitos em diferentes espaços da escola. A comunicação, todos podem ser ouvidos por meio dos seus representantes. O trabalho em grupo, né? A importância do trabalho em grupo que o Grêmio exige em todos os momentos para que a gente tenha um resultado efetivo de tudo que a gente planeja. A resiliência, que é a capacidade de você se transformar diante de uma situação difícil que você está passando. E a criatividade, né? Para tudo a gente precisa buscar diferentes estratégias criativas e que atenda a todos. E a gente sabe que os nossos estudantes são super criativos, têm ideias muito legais, muito interessantes, né? Então essas são algumas das ações que o Grêmio proporciona para quem participa e para os estudantes que estão ali. A educação não se limita ao limite dos muros da escola. Trazemos essa reflexão para pensar na representação estudantil. Considerando essa afirmação, que aprendizados a participação no Grêmio Estudantil pode oportunizar para a sua convivência em outros contextos da cidade ou familiar? Hoje a gente encerra essa aula deixando essa importante reflexão para vocês. E certamente o Grêmio proporciona muitas aprendizagens que a gente pode desenvolver aqui junto com as práticas, as propostas que as escolas trouxeram para nós. Né? E a gente, claro, né, não consegue mostrar todas, né? Trouxemos só um pouquinho, né, do que é feito nas escolas que tem o Grêmio. Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.